Eu já estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Luciana Coral Fernandes. Tudo bem? Tudo bom? Prazer te receber. Obrigada, muito um prazer é o meu estar sempre aqui com você. Falando sobre um assunto que com certeza interessa a todas nós mulheres e a muitos homens também que têm aprendido a se cuidar. Queria começar te perguntando o seguinte, Lu. Eu tava brincando, né? Quem nunca falou, eu vou só tirar um pelinho? Depois chegou pra profissional e falou, eu tô com buraco, me salva. A gente tem que tomar cuidado, não? Bastante cuidado, principalmente porque se você erra, o problema não é tirar o pelinho, é saber qual pelo. Então, assim, quando é você que tira, ok, né? O problema é quando você vai procurar um profissional. Aí o negócio é complicado, né? E ele erra. E isso acontece muito. Eu tenho recebido bastante pessoas que vêm e falam, nossa, elas vêm só fazer sobrancelha, vêm só fazer sobrancelha com você é a única que acerta. E pensando nisso, eu falei, por que não corrigir alguns profissionais ou alguém que queira começar nessa área fazendo direito, né? Vou ensinar como fazer em casa para vocês não errarem, mas quando eu quiser um desenho perfeito, procure um profissional que saiba fazer, né? E uma coisa que eu percebo que faz diferença também, quando a gente quer manter em casa, a gente até pode, mas eu procuro nunca tirar muito pertinho do desenho, porque eu tenho medo de errar. E deixa isso pro profissional, né? Um pelinho faz diferença. Faz diferença. Demora pra crescer? Ou isso demora de pessoa para pessoa? Muda de pessoa para pessoa? Não, muda da fase. O pelo, ele tem 3 fases. Então, talvez na primeira fase ele cresça demais e você acaba voltando. Você não vem todo mês com aquela mesma quantidade. E não é o mesmo. Então, assim, quando a gente tira um, já tem outro lá se formando e ele vem surgindo. O problema é quando esse pelo, ele começa a crescer demais e você vai lá e acaba errando no desenho. Quando está na fase que não tem a fase do crescimento, ok, você consegue cuidar, mas quando ele está na fase de proliferação, não, né? Foi bactéria. Não, de muitos, aí é bom que você procure um profissional para ele realinhar e desenhar melhor, harmonizar, né, a sua sobrancelha. Vamos ver algumas imagens que você trouxe pra gente? Por favor, pode colocar, produção. Ó, essa é a Roberta, que vai ser ela já está feita, então assim, olha só os olhos dela e o quanto ela tem de pelos, né? A diferença da Camila, que é que eu vou mostrar daqui a pouco. Então a Roberta tem bastante pelos, ela me procurou porque ela queria uma sobrancelha mega arqueada e nós fizemos um estudo do rosto dela e eu falei, ó, não tenho como arquear suas sobrancelhas por conta do formato do rosto, então eu respeito bastante a anatomia. Exatamente, senão começa todo mundo aquele formato de sobrancelha asa de morcego. Alguns conseguem ter esse modelo que ergue ou não ergue, mas alguns não conseguem. Então assim, a gente tem um padrão que pode ser seguido com as medidas, né? Mas nem todo mundo consegue acompanhar isso. Tem gente, eu acho curioso isso, às vezes você conversa com alguém, você percebe, até pela idade, às vezes muito novinha, 18, 19 anos, que a sobrancelha já tem um formato mais arqueado. É lindo, mas não é para todo o rosto, né? Não, não é para todo o rosto. E às vezes é mais arqueado por a musculatura dela que ainda está ali firme e não cedeu. Então dá para fazer, né? Pode fazer recurso também de toxina, por exemplo, se você quer paralisar esse terço superior. Toxina botulínica, exatamente, para deixar ela um pouco mais arqueada. Mas nós estamos falando de alguma coisa natural que você não precisa fazer uso de recursos como esse. Então, aqui, por exemplo, nós temos um desenho de uma pessoa sem as sobrancelhas e um outro lado com ela feita, que também não é o ideal nesse caso aqui. Uma ideia, ó, muito baixo, então tem um ponto de início, ponto de arqueamento e um ponto de descida. A gente respeita isso e o que falta, a gente preenche com a rena. O que eu acho interessante é que se você deixa muito fechada, muito aberta, parece até que o formato do nariz muda, não é verdade? Exato, você pode ficar com uma expressão rosto, né? Brava, então tudo é feito uma harmonização, é um estudo do rosto que aquela pessoa faz, como ela está e você consegue melhorar. Então aqui tem uma outra pessoa que não tinha, ela não tinha todo o arqueamento, mas ela tem o formato arqueado. Então eu consegui preenchendo na técnica. É que a gente pode ver que tem a subidinha, né? É dela. Fazer a técnica do fio a fio, que dura 1 ano, essa técnica, e ela conseguiu o formato desejado. Então, eu vou fazer a Camila, eu queria mostrar... A gente vai fazer o quê? Você falou que a gente pode finalizar com rena. Pode. Então, a Camila, eu vou mostrar o desenho, né? Pele clara, pode realçar os olhos, a sobrancelha dela. Pode colocar a Camila aqui, por favor? Vamos lá? Vamos. E é tão simples, Jaqueline. Você precisa de uma pinça, tesoura, uma escova
um óculos, no meu caso. Instrumento que faz parte. Um paquímetro para você poder fazer as medidas e ver se ela tem as medidas ideais. Não que necessariamente ela vai seguir o padrão, tá? Quem quer se tornar um profissional, um designer de sobrancelha, tem que fazer curso? Como é que... É importante fazer um curso com um bom profissional, principalmente um profissional que tenha um bom senso, eu sempre falo, porque às vezes tem tanta gente dando curso e acaba fazendo todo mundo igual. Então eu respeito o formato. Então assim, a Camila, ergue a sobrancelha, Camila. Ó, a Camila, ela tem, a sobrancelha dela começa no lugar certo, porém está falhada. Consegue ver? Então eu vou preencher esse com a rena aqui, mas poderia ser feito a micropigmentação depois, se ela gostar do trabalho. Aqui ela ergue, por favor. Ela tem o ponto de erguida já no lugar certinho. Então assim, não vai me dar tanto trabalho para essa sobrancelha. E eu vou continuando, só um minuto, vamos lá. Ergue, por favor. E o formato de uma sobrancelha, ela deve ter no máximo 5 centímetros, mas nem todo mundo tem o tamanho de olho igual. Então vamos respeitar. Como você gosta dela um pouco mais juntinha, se juntar demais você vai ficar com a expressão mais brava, vai. Mesmo que você goste mais junto, tem um máximo que você pode chegar, exatamente, né? Já que você precisa desse lado. Deixa eu vir pra cá então. Então eu já tinha feito lá no espaço coral, esse lado da sobrancelha dela, que eu vou preencher com a rena, e esse aqui nós vamos definir para que ela fique com a sobrancelha limpa, que é a sensação que todas falam para mim. Vocês falam, é só uma sobrancelha? Mulher se preocupa muito com cabelo, sobrancelha e unha. Impressionante, é verdade. E muda muito, né, Jaqueline? E eu digo que eu tenho essa impressão, né? Minha sobrancelha cresce, você sabe, Lu, muito, né? Sim. Então eu procuro fazer muito mesmo. O Walter tem toda a razão, cresce muito. Quem me acompanha aí desde o Movimento Jovem sabe da história. Mas a questão é, quando eu faço a sobrancelha, eu tenho a impressão até parece que o rosto fica até mais nova. Parece que se você não quiser usar maquiagem e a sua sobrancelha tá feita, você sai sem maquiagem na rua, muda demais, né? A Roberta falou pra mim que ela se sente mais limpa. Parece que a gente tá mais limpa, é verdade. E a Camila também, né, Camila? A Camila, na verdade, está até interessada em seguir essa carreira. Eu vou orientá-la. Bom, a sobrancelha dela é super simples, tá? Eu vou mostrar aqui só essa técnica da rena como se fosse o fio a fio, para depois a gente mostrar como que fica. Então, esse lado já estava feito. Com o pincel e com esse produto, que é a rena. A rena, ela dura no máximo 1 semana, dependendo do tipo de pele. Pele oleosa sai mais. Então eu vou fazer aqui, completando o que falta, e vou pôr alguns fiozinhos, porque ela não quer uma sobrancelha carregada. Não o rosto dela não comporta a sobrancelha carregada. Como também a minha pergunta é conseguir um equilíbrio entre o gosto da pessoa e o que o rosto dela comporta. E vai do seu trabalho como designer e também uma consultoria, porque muitas vezes a pessoa não percebe que ela está... Quem chega primeiro no ambiente é a sobrancelha. E a gente já viu muitos desses. É uma harmonização. É difícil, viu? Às vezes eu converso com as minhas clientes, eu participo do menos é mais. E elas adoram a sobrancelha muito marcada, porque tá uma febre, uma moda, e como toda moda vai passar. E se você fizer um trabalho desse definitivo, ele vai ficar. Que sai dali 1 semana, né? Exato. Eu acabo sempre mostrando na rena, experimenta 1 semana ficar, vê se gosta, e aí você vai. É muito delicado. Geralmente a rena, quando você vai, eles aplicam tanta rena e fica muito carregado. Na própria rena você já consegue ver a diferença de longe, como o que falta nela e o que eu tenho ainda a completar. Ela estava com medo de ficar com a sobrancelha muito forte. Falei, pode confiar que não vai ficar bom. E quem tá vendo esse excesso, depois se tira, tá, gente? Você não vai embora assim, não. Essa rena, ela fica ágil um pouquinho, né? Exatamente. E ela fica bem natural, né? Exatamente. Já no caso da Roberta, que ela tem sobrancelha mais escura, a gente vai deixar mais tempo. Eu tô achando curioso que você tá aplicando a rena como se fosse o fio a fio, é isso? Exato, eu aproveitei a técnica que eu tenho na micropigmentação e comecei a fazer para quem tinha medo, assim. E eu vi que elas gostaram, sentiram mais confiança e acabei
tendo mais procura desse procedimento que dura uma semana. Em uma semana você vê se gosta, se não gosta, e todas gostam porque realça o olhar. Então aí aqui no ponto de erguida a gente faz o trabalho também preenchendo aonde falta. Como saber a cor certa? Porque, por exemplo, da rena tem tons diferentes, não tem? A rena tem tons diferentes. O que diferencia, nesse caso eu vou usar a mesma e você vai ver no final, é o tempo que você deixa. Isso é experiência, são 17 anos fazendo esse trabalho. Então eu tenho um tom só e eu consigo nele dar três tons. Mas existem sim, para quem está começando e ainda não... Eu fiz várias experiências, né? A gente acaba aproveitando os amigos para a experiência. Pega todas as amigas lá, todas as parentes, as tias. Próximas, as tias. Vem aqui, eu quero fazer um testinho. Vem cá. E o que é interessante, né? Eu volto a te falar, parece tão simples, né? Mas como as pessoas ainda, os profissionais ainda erram, eu vejo muitas clientes minhas vêm até o espaço falando que não conseguem acertar, em outro lugar não acertam. E eu estou aqui me disponibilizando para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho como professora, para ensinar e corrigir. Para que você seja um profissional excelente, é uma oportunidade de você ter uma renda extra, fazendo uma coisa que toda mulher que eu conheço sonha, é uma sobrancelha perfeita. Não precisa ser perfeita, mas respeitar a individualidade de cada um. Essa é a sobrancelha da Camila. Eu poderia até subir um pouco mais, ela tem uma sobrancelha bonita. Mas olha a diferença que dá de um lado e do outro. Aqui está super forte, carregado, mas daqui 20 minutos, até o final do programa, vocês vão ver o trabalho que fica bonito e suave. Ela não vai chegar antes da sobrancelha. A sobrancelha não vai chegar antes dela, exatamente. E vou continuar aqui com o outro lado. E a sua, Jaque? Eu gosto da minha, vocês sabem, né, gente? Eu gosto da minha bem marcada. E sempre gostei. Até porque eu sempre tive muita sobrancelha, né? Eu acho que o natural da minha pele sempre foi muito, muito marcada. Apesar do meu cabelo ser o meu cabelo natural, ele não é loiro, né? Ele é loiro escuro acinzentado. Mas a minha sobrancelha, você sabe, ela é bem escura, né? Mas eu gosto dela, aproveito assim. Corrigir com sombra, tá certo? Pode pro dia a dia? Sim, corrigir com a sombra. A facilidade que você tem de fazer a rena é que você vai ter uma semana essa sobrancelha corda pronta. Né? A vantagem de você fazer na dermopigmentação é que você vai ficar quase um ano com a sobrancelha feita. A gente vai fazer outra ao vivo? A outra modelo também? Se quiser, vamos pôr. Já posso fazer a rena nela. Então vamos trocar, por favor? Pode sair por aqui, ó, meu amor. Obrigada. Ah, por aí? Tá bom. É outra chega. Roberto. A Roberta é a que estava na foto no começo. Ah, o Walter, você consegue colocar a primeira foto? Por favor, como a gente está falando aqui? Ela estava bem bonita, né, Rô? Essa. Então, a Roberta, ela faz pouco tempo, porque ela é minha cliente, pode encostar a cabeça. A sobrancelha dela enche também bastante, né? Então, olha a diferença, olha quanto pelo ela tem e eu esculpi a sobrancelha dela. Então, eu retirei tudo que não deveria estar lá, né, Roberta? Você tá sentindo o quê? Suja, né? E a mesma coisa, ó, vamos ver o que tá faltando. Você já fez a rena nela? Não. Essa cor do pelo dela, então é diferença, né? Mas ela tem um pouquinho de falha, né? Ela tem um pouquinho de falha, eu vou corrigir. Mas olha a expressão dela, já é diferente da expressão da Camila. A Camila é mais suave, a dela já é mais marcante. Então a gente vai continuar nesse segmento. Mesma coisa. O que é uma sobrancelha? É o que a gente chama de 3D, tá? Ela deve começar falhada, porque são os pelos que um sobrepõe ao outro que fazem a diferença no volume e na cor. Então, quando sobrepõe o outro, acaba deixando a sobrancelha mais marcada. Então, eu respeito essa naturalidade do começo. E agora vamos carregar na sobrancelha da Roberta. Né, Rô? Tô só vendo daqui, gente. E você tá usando o mesmo tom que você usou na outra? O mesmo tom. O que vai diferir aqui é o tempo que eu vou deixar. Assim que eu terminar a Roberta, eu já tenho que tirar um lado,
da sobrancelha da Camila. A Roberta, ela quer o arqueado e ela não tem, ó. Ergue a sobrancelha. O dela fica mais redondo e ela quer esse formato. Então eu vou tentar dar uma leve levantada para que a hora que ela olhar, ela consiga ter essa impressão, exatamente. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou pro break enquanto você finaliza aí, daqui a pouco a gente mostra as duas prontas, tá bom? Beleza, tá ótimo. Eu vou falando com ela, mas ainda tem coisa boa aqui no nosso programa, viu? Não acabou não, porque a gente volta aqui com a Luciana Coral, que é especialista em harmonização facial e design. Tem outras formações também, não é verdade? Tantas outras. E eu queria que você falasse pra nós como você finalizou a sobrancelha dela. Então, eu fiz o designer retirando os pelos, depois fiz a rena, respeitando a individualidade de cada uma. Então, olha a sobrancelha da Roberta como ficou. Ela é mais expressiva, o pelo é mais forte, deixei mais tempo a rena, que deu esse resultado. Vai ficar mais ou menos uma semana nesse tom e começa a desbotar conforme nossa renovação celular vai sair. Caso ela gostou, e acredito que ela gostou, né, Rô? Gostei. Ela pode vir fazer a micropigmentação, que eu consigo dar esse mesmo efeito de rena com a micropigmentação e vai ter a duração de 1 ano. Perfeito. A Camila, ela não queria uma sobrancelha muito marcada, estava com medo, então fiz um trabalho mais delicado nela. A mesma cor de rena, a diferença foi o tempo que eu deixei. Ficou bem diferente. Isso, e a dela vai desbotar um pouco mais rápido, a pele dela é um pouco mais oleosa. E por conta disso não pega tão forte a rena. E aí ela vai ter, ela gostou, né? Mesmo hoje está um pouco mais marcada. Eu até falei, se não gostar, dá uma esfoliada, faz uma esfoliação, que ela vai desbotando. Sai facinho, né? Sai. Mas a gente gosta que dure muito. Eu gosto de fazer rena, que ela dure pelo menos uma semana. Eu gosto dela bem marcada, né? Ó, quem quiser entrar em contato, eu vou passar o site www.lucianacoral.com www.lucianacoral.com. Tem o Instagram, que é @doutora Luciana Coral, DRA Luciana Coral, tá? E o Facebook também, facebook.com/Luciana Coral Beleza e Estética. Você estava falando no começo do primeiro bloco, Lu, que tem também os cursos para quem quiser, né? Exatamente, eu estou começando agora esse ano já com as turmas para o design de sobrancelhas, que é uma ótima oportunidade para quem está desempregado, quer desenvolver uma profissão que não é tão cara, mas que é rentável. Okay? Fica a dica então, tá bom? Obrigada, viu? Uma ótima eu que agradeço. tarde. Obrigada, gente.